Bom, o temperamento melancólico... chegamos. Tem muita gente melancólica aí no chat pelo que eu vi, verdade, né? verdade. Então agora os melancólicos vão se sentir representados aqui. Porque é um melancólico falando do temperamento melancólico. Então vamos lá. O melancólico, ele é frio e seco. Ou seja, frio reage Sim. para dentro lentamente. E seco guarda. Sim. Então, assim como o colérico, ele guarda tudo. Tem a tendência ao rancor, mas também tem a tendência à gratidão. Só que ele não reage pra fora como o colérico. Então, o colérico, você fez alguma coisa pra ele, ele vai te xingar na hora, ele vai te atacar na hora, ele vai devolver. O melancólico não, ele vai absorver. A terra é o elemento de todos aqui com a maior absorção. Então, você pode jogar esse copo na terra e a terra vai absorver toda a água. E dependendo da terra, se você jogar uma caixa d'água de 1000 litros, vai absorver tudo também. Então, o melancólico é aquele que mais absorve. O fleumático, como água, o ponto de ebulição da água é muito alto. Então, o fleumático é aquele temperamento que aguenta muito. Aguenta muito. Não pega pressão. Demora para pegar pressão. O melancólico, não. O melancólico, ele absorve, o que não significa que ele aguenta. Sim. Só que ele absorve, é complicadíssimo. Qual é a profissão típica dos melancólicos? Artista. A grande maioria dos artistas, seja pintores, músicos, são melancólicos. Porque o melancólico, ele tem esse olhar ao mundo com mais profundidade. Ele olha para o mundo e tenta buscar essas realidades escondidas no dia a dia, né, nos desafios cotidianos. Ele olha para o mundo como todo mundo olha, só que ele capta verdades que ninguém está captando. Então, diante disso, o que ele faz? Ele, através da sua técnica, através da sua arte, ele demonstra isso ao mundo. Então, um exemplo mal desenvolvido de melancólico, que muita gente deve conhecer, Kurt Cobain. Sim. Kurt Cobain, ele é curiosíssimo. Quando eu tô dando aula sobre os 4 temperamentos, eu falo assim, melancólico, levantem a mão. O semblante do melancólico é distinto. É um semblante mais reflexivo. É mais voltado para uma vida um pouco mais interior. Qual é o desafio aqui? É ele se perder nos próprios pensamentos. Como o melancólico vive muito dentro da própria cabeça e capturando as verdades do mundo, se ele não está capturando as belezas, o bem e o belo, se ele não está focando no que é verdadeiro, bom e belo, ele vai absorver tudo que é de ruim. E quando a gente ingere veneno, é muito difícil desintoxicar. Então, o Kurt Cobain, como ele acabou com a vida? Ele, infelizmente, ele acabou com a própria vida, né? Então, é muito triste, assim. Na carta que ele escreve, ele fala, olha, eu não consigo mais sentir esse entusiasmo que o Freddie Mercury sente. Ele cita o Freddie Mercury e ele fala, caraca, as coisas não são tão legais assim. E ele decide fazer o que ele fez. Isso é um melancólico mal desenvolvido. Eu posso citar outros, né? Filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, eram pessoas insuportáveis, que de fato capturavam coisas que as pessoas não estavam notando, só que de uma forma distorcida, e escreveu coisas que fazem mal até hoje. Isso. Né? Nietzsche escreveu coisas muito danosas da sociedade, Schopenhauer também. Então, o melancólico ele tem um perigo muito grande, que ele tem uma habilidade em representar o que ele enxerga em comum. Então, são ótimos professores, ótimos artistas, ótimos diretores de cinema. Só que se o que ele está absorvendo é ruim, ele vai transmitir coisa ruim. Agora, se o melancólico se coloca numa posição de absorver o bom, o belo e o verdadeiro todo dia, constantemente, tá ali se alimentando, absorvendo tudo que é bom, ele tende a ser uma grande luz no mundo sal da terra. Esse é o desafio do melancólico. E quando o mundo vai mal, o melancólico está absorvendo o que é mal. Sim. E quando o mundo vai bem, o melancólico voa. Então esse é o desafio, inclusive depois a gente pode até falar da criação de cada um dos temperamentos, mas criar uma criança melancólica é muito complexo. Porque, primeiro, ela parece uma criança depressiva e não é. Porque você vê lá o sanguíneo, sei lá, comendo massinha, brincando, correndo, pulando. O colérico, o líder do bando. Você vê uma creche, né? O sanguíneo tá lá pulando, dando cambalhota. O colérico tá
tá liderando tudo e a todos. Tá criando as brincadeiras, tá incentivando a galera. O fleumático tá seguindo a galera. Tá lá tranquilinho, no cantinho dele, fazendo o que o pessoal tá mandando. Em geral, uma postura muito passiva, que é um risco do fleumático também. Ser muito passivo e pouco ativo diante da própria vida. O melancólico não é nenhuma dessas crianças em geral. O melancólico é aquela criança que tá olhando pra janela, ouvindo o pássaro cantar, sabe? Ou, de repente, desenhando na folha, perdido no seu próprio mundo. E aí a tia da creche vai falar, aquela criança ali tá zoada, tá meio depressiva. Não, ela só é muito contemplativa. Então, se você não coloca diante dessa criança coisas boas, verdadeiras, belas, essa criança pode crescer num nível de depressão muito forte que quase se torna crônico. Eu conheço crianças melancólicas que cresceram num ambiente de muita tela, muita influência externa, sem filtro, e hoje vivem uma depressão muito difícil de retirar. Não é impossível, sempre há esperança. Mas o melancólico é um temperamento muito sensível para o que é belo, para o que não é. Imagina, a minha esposa é colérica. Eu não lembro uma vez que ela chorou assistindo filme comigo. Sim. E às vezes eu tô assistindo um filme que tá todo mundo achando o filme mais normal do mundo e eu tô chorando com uma cena que às vezes as pessoas nem perceberam. Então eu tenho, e os melancólicos temos, né? Nós melancólicos temos uma proclividade às lágrimas muito grande. Acontece uma coisa, a gente começa a chorar, porque as coisas transbordam, né? Esse sentimento transborda. É isso, esses são os 4 temperamentos.